Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Fala-se que a base de uma sociedade sem preconceitos ou discriminação é construída com o equilíbrio entre direitos e deveres iguais para homens e mulheres. Entender a igualdade de gênero e falar sobre os desafios de se alcançar essa condição são o nosso objetivo ao discutir esse tema a partir de agora no programa da semana. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a disparidade entre gêneros causa um prejuízo para as sociedades mundiais. No mercado de trabalho, a redução do chamado capital humano feminino provoca o impacto da ordem de 12 trilhões de dólares na economia. A igualdade de gênero ou equivalência social entre gêneros é como a sociedade entende direitos iguais, independente da identidade, o que pode ser visto também como uma questão de respeito aos direitos humanos. A discussão mais presente nos dias de hoje se refere ao papel da mulher na sociedade, a ocupação de espaços muitas vezes ainda inéditos para o sexo feminino, mas já inteiramente tomado pelo sexo masculino. A igualdade entre os gêneros é uma das metas das Nações Unidas. Dados divulgados pelo Fórum Econômico Mundial mostram que há uma previsão para a equiparação entre os gêneros daqui a 117 anos. Aqui no Brasil, no entanto, a sociedade vai evoluindo. Ainda pouco representadas na política, as mulheres brasileiras, no entanto, já são maioria nas universidades. E a escolaridade também é maior do que a dos homens, na faixa etária entre 18 e 24 anos. Para falar a respeito deste tema, nós recebemos aqui nos estúdios do Direito Sem Fronteiras o professor e mestre em Direito das Relações Internacionais, Edel Torres, e a socióloga e mestre em Economia Política e doutoranda em Sociologia, Sabrina Fernandes. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falarmos a respeito desse tema. Do ponto de vista do direito, a igualdade entre gêneros ela é prevista dentro dos chamados direitos humanos. O tratamento igual a homens e mulheres está no âmbito da Declaração de Direitos Humanos. Inclusive na Constituição Federal do Brasil. Apesar de estarmos diante de um cenário jurídico em que esse direito está plenamente colocado, verificamos na prática, né, que existem muitas violações aos direitos humanos em relação às mulheres e que atingem diretamente a questão de igualdade de gênero. O chamado INDEX. Pergunta básica, o que é o INDEX? O INDEX é um relatório global de desigualdade de gênero. Esse relatório foi apresentado e introduzido pela primeira vez em 2006 no Fórum Econômico Mundial e estamos agora na 10ª edição desse index, desse relatório. Esse relatório é importante porque ele produz um ranking mundial em relação à questão de desigualdade de gênero. Com isso é possível indicar tendências, observar o comportamento da sociedade global em relação à questão de gênero e, principalmente, orientar políticas públicas que possam vir a ser adotadas em diversos países. Esse relatório especificamente, 2015 e 2016, o que ele aponta em termos da questão da igualdade de gêneros? Qual é o quadro geral, se pudermos falar de alguma maneira dessa forma? Em geral, o relatório, no decorrer dos 10 anos, demonstra que a igualdade de gênero tem melhorado no nível mundial. Os países em si costumam oscilar, às vezes melhora de um ano para o outro, ou piora. Isso devido a fatores que são calculados dentro do index, por exemplo, a presença de líderes de Estado que são mulheres. Então, se há uma líder de Estado mulher, aquele país com certeza melhorará no index. Se não há, ele cairá alguns pontos no index também. Agora, especificamente sobre esse ponto, eu gostaria até de fazer uma pergunta, que é o caso específico, por exemplo, há alguns anos, o Paquistão, vamos pegar esse exemplo, que já teve como liderança, uma liderança feminina. É um elemento, mas se considerarmos outros aspectos relacionados àquela sociedade, àquela nação especificamente, isso vai contrabalançar o peso desse critério especificamente. Com certeza, até porque isso não é o único ponto em relação à participação feminina na política. Ali se fala também de questões do Congresso, se existem cotas,
e outras peculiaridades do sistema político de cada país. Professor, eu vou insistir num ponto específico que ela já abordou, que foi com relação ao fato de que 10 anos nós temos já de publicação do INDEX e já há um indicativo de uma melhoria significativa, pelo que eu entendi, em todo o mundo. O professor concorda com essa colocação pelos dados expostos nesse índice especificamente? Analisando os dados, é possível verificar uma melhoria. No entanto, há muito a ser feito e há muitos progressos a serem atingidos, tendo em vista que o número de homens supera em 66 milhões o número de mulheres. No entanto, verifica-se, e o INDEX comprova isso, que pelo menos 3,3 bilhões de mulheres, se analisarmos o mercado de trabalho, estão à sombra dos homens. Há vários indicadores que informam, que constatam, né, problemas antigos, mas que continuam perseguindo as mulheres. Este é um índice específico, mas existem outras formas de mensuração em relação à igualdade de gêneros e que a interpretação desses dados pode chocar. Um dado que para um determinado índice, como o INDEX, pode ser considerado como um elemento de evolução, para outra mensuração pode ser um pouco diferente. Como é que se dá isso? Isso acontece muito porque são fatores variáveis diferentes em cada index. O próprio index exclusivo do PNUD, da ONU, é diferente desse do Fórum Econômico Mundial. Isso porque o index específico que a gente está tratando do Fórum Econômico Mundial trata de 4 áreas específicas que são saúde, educação, participação econômica e participação política. Ali ele vai entrar em alguns subtópicos e eles vão ser todos considerados de acordo com o contexto e os recursos especiais de cada país. É por conta disso que no top 10 dos países com maior igualdade de gênero, nós encontramos um país com um IDH baixíssimo como a Ruanda, que está infinitamente acima do Brasil, por exemplo, no próprio ranking, apesar de que em termos de direitos humanos para mulheres, o Brasil está muito mais avançado do que a Ruanda. Em outras palavras, o relatório proveniente do Fórum Econômico Mundial tem a finalidade básica de fazer uma correlação entre desigualdade de gênero e desempenho econômico dos países. Essa multiplicidade de medidas na sua complexidade, isso não cria uma dificuldade de compreensão do grande público, até atrapalhando a própria conscientização sobre o processo de modernização do debate sobre a igualdade de gêneros? A grande questão é que, quando se trabalha um relatório complexo como é esse, ele indica quais são os elementos e a metodologia utilizada para chegar àquelas respostas, àqueles resultados. Assim como a colega colocou há pouco, outros relatórios também vão utilizar outros métodos. Então, nesse contexto do relatório global de desigualdade de gênero, nós temos parâmetros específicos para analisar e o relatório deixa muito claro quais são esses parâmetros. Então, se formos analisar de forma mais completa a questão da mulher nas relações de emprego e as relações ligadas à política, saúde e educação, então nós temos esses grandes eixos e a partir deles é que nós vamos encontrar no relatório análises mais pormenorizadas. Além disso, é importante considerar que esses estudos e esses indexes, apesar de nem sempre concordarem sobre alguns pontos, concordam sobre outros pontos. Por exemplo, a questão da participação feminina no mercado de trabalho, que aumentou, porém as mulheres continuam recebendo menos que os homens. Até em países considerados bastante desenvolvidos e com alta igualdade de gênero, as mulheres ainda ganhariam por volta de 80% do valor salarial do que o homem ganha. Quando se compara também em questões de mulheres e homens na mesma carreira ou o mesmo nível de educação, as mulheres ainda recebem menos do que os homens. E isso todos os estudos vão apontar na mesma direção, mas com porcentagens diferentes, por exemplo. Essa questão exatamente do emprego, os índices, eles apontam essas desigualdades de maneira diferenciada de acordo, não apenas com o país, mas também de acordo com a carreira específica de que se trata? Sim, com certeza. Há algumas polêmicas em relação a isso, porque pessoas podem simplesmente dizer, mas mulheres tendem a preferir uma carreira em tal setor. Mas há aquela pergunta que nós devemos fazer de forma sociológica, por que será que mulheres estão optando por carreira naquele setor em vez de outro setor? Ou será que o salário médio naquele setor é menor porque ele é tão saturado de mulheres? Doutor Edel, com relação a essa questão também, no caso do Brasil, para fazermos um comparativo, é possível falarmos que ele está
nesse mesmo patamar de diferenciação salarial em relação a outros países? Certamente. O relatório aponta que essa realidade ela é global. No entanto, há algumas diferenças entre países, mas o Brasil não foge a essa realidade. A gente verifica que, apesar de terem ocorrido melhorias em relação a esses dados, mas ainda verificamos a mulher ligada, ela trabalha tanto quanto o homem, e ainda está ligada a questões de trabalho doméstico e ainda cuidar das crianças. É bem verdade que esse índice tem diminuído, mas é inaceitável que, diante de um desenvolvimento em que nós nos encontramos na sociedade atual, ainda nos deparemos com situações como essa. Há uma diferença significativa que possa ser apontada. O doutor Edo falou especificamente do fenômeno global e que o Brasil ocupa uma posição específica com suas características próprias em relação a essa diferenciação, mas há uma diferenciação que possa ser detectada, por exemplo, entre países do Ocidente e países do Oriente? Com certeza, até porque o grande erro do index principal do Fórum Econômico Mundial é de considerar cada peculiaridade do país como se fosse isolado do resto do mundo, colocando países com IDH baixo, com um recorde num histórico em geral de direitos humanos bastante pobre, como se fosse bom para a mulher. Então, nesse sentido, se a gente fosse colocar tudo nesse contexto, a gente veria que há uma diferença entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, sim, apesar do ranking que é colocado de maneira comparativa com o Burundi acima do Brasil, por exemplo. Há alguma situação, há alguma forma de controle, inclusive tomando-se por perspectiva até uma metodologia científica, com relação às respostas que são dadas nas pesquisas que são feitas? Por exemplo, em países democráticos e ditos como desenvolvidos, às vezes há a possibilidade de que as respostas possam ser veladas e os preconceitos disfarçados? Com certeza. Isso é visto, por exemplo, na questão do coeficiente Gini, que mede a desigualdade econômica e social mundialmente, dependendo do país, já que aqueles dados são coletados de maneira derivada de um país para o outro. Pode ser que os dados, a metodologia utilizada para coletar esses dados no Brasil não vai bater com a metodologia utilizada para coletar os dados nos Estados Unidos. E assim fica bastante difícil de fazer uma comparação que a gente possa considerar clara e definitiva entre dois países, quem dirá em relação ao mundo inteiro. E isso, em locais menos democráticos, pode ser utilizado de forma a diminuir a credibilidade do próprio dado fornecido. Então, nesse sentido, a partir de um index ou de um relatório dessa magnitude, é preciso analisar as características regionais e também as características de cada país. É óbvio que, enquanto pesquisa, ela estará sujeita a ser confirmada em algum ponto, a ser criticada em outros. Então, a importância desses elementos é justamente trazer para a realidade de cada país e sabermos que é possível identificarmos características mais presentes e outras menos presentes. A luta pela igualdade de gêneros ela é, de certa maneira, uma novidade, particularmente a partir do século XX, de certa forma. Podemos dizer isso mesmo, doutora? Sim, é verdade. Se formos contar pelo próprio fato do sufrágio feminino, sendo um fenômeno recente na história mundial, recente na história brasileira também, e como há recortes em relação a isso, por exemplo, o sufrágio feminino para mulheres negras também é um fenômeno bem mais recente do que para mulheres brancas em grande parte do mundo. Veja que na Arábia Saudita, a primeira vez em que as mulheres votaram foi no ano passado e só para eleições municipais. Então, estamos trabalhando com uma questão que ainda vai ser objeto de grande estudo e grandes análises em relação não só ao direito, como outras áreas como a sociologia, a filosofia, assim por diante. Chegamos num ponto, justamente, que eu gostaria de iniciarmos o próximo bloco já com essa questão, que é exatamente o fator cultural em países tão diferenciados e que fazem com que essa questão da igualdade entre gêneros seja ainda um mogórdio a mais na hora de se falar quando tratamos exatamente dessas diferenciações de maneira de ver o mundo que acontecem em países tão diferenciados. Essa questão gostaria de voltar daqui a pouquinho, quando nós voltarmos de um rápido intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, já estará de volta sobre essa questão do debate da igualdade de gênero logo depois do intervalo.
O Direito Sem Fronteiras está de volta para continuar a analisar a igualdade de gênero no mundo. Nesta conversa, temos a participação do professor Edel Torres e da socióloga Sabrina Fernandes. Eu prometi que abriríamos esse bloco abordando uma questão muito específica, que é a questão das diferenças culturais que existem entre as diversas nações, entre os diversos países que foram pesquisados, não apenas nesse índice específico do Fórum Econômico Mundial, mas também em outras pesquisas que também são divulgadas. E a questão da cultura e dos costumes ele é muito importante nesse debate. Como fica o peso desse tipo de questão em relação à igualdade de gêneros do ponto de vista, primeiro, dessa pesquisa específica e também das outras que estão sendo realizadas? A questão cultural acaba sendo localizada e identificada quando verificamos, por exemplo, que na América Latina, o número do feminicídio, de homicídio em relação a mulheres é muito grande. Já analisando a Ásia, países como China, Índia, Vietnã, você tem lá uma questão de altos índices de mortalidade das mulheres por conta do aborto. Nós temos também a questão da violência doméstica. Então, apesar de não serem pontos especificamente tratados na pesquisa, mas nós identificamos que por trás daqueles índices há que se verificar a importância desses pontos. Na África, por exemplo, há diversos países que admitem ainda hoje o casamento de menores, de crianças. Então, isso com certeza influencia na qualidade de vida dessas mulheres. Se um país como o próprio Brasil, havendo a verificação que ele incorre em situações que podem ser consideradas como omissão do próprio Estado, por exemplo, em relação à garantia daquilo que está na própria Constituição Federal e na Declaração de Direitos do Homem. Como é que fica essa questão? Como lidar politicamente com essas diferenças? Nem sempre vamos ter uma sanção ou um indicativo claro de como um país vai ser punido, e não há essa expectativa de punição, porque o relatório ele tem uma função de indicar diretrizes, indicar modelos e desafios, identificar esses desafios para sugerir, né, saídas. Então, a questão política, não sei como necessariamente é enfrentada. Agora, é importante destacar que os países, eles recebem esses dados e muitos deles se preocupam no tocante à melhoria e à modificação desse panorama, e em muitos outros casos não. Então, a questão de direitos humanos mesmo, a depender do Estado, a gente verifica que existe uma preocupação séria em relação a direitos humanos, como é o caso do Brasil, inclusive, e em outros países isso passa desapercebido, como nos Estados Unidos, muitas vezes. Aliás, o doutor Edel adiantou justamente numa das perguntas, exatamente por causa que é o dado que nós temos aqui, que os dados do Fórum Econômico Mundial apontam que a equiparação entre sexos, ou melhor, a equiparação entre gêneros, para usar uma linguagem melhor, só deve ocorrer daqui a mais de 100 anos, em 2133. É claro que essa sugestão, essa conclusão está vindo de uma leitura específica de quão devagar estamos caminhando nesses passos, mas há possibilidade de melhorar caso os países queiram realmente investir nesse tema. Legislação, por exemplo, quanto à paridade salarial para mulheres e homens nos mesmos cargos, questões até da participação política, que é valorizada dentro da mensuração do INDEX, como mais mulheres no parlamento, é importante, mas também é preciso se assegurar que quanto mais mulheres nós tivermos no poder, então, isso vai se traduzir em melhores políticas públicas para mulheres. Não é suficiente ter apenas representatividade simbólica se não há representatividade substantiva. E é essa que realmente irá fazer a diferença para todas as outras mulheres. E nesse contexto, ressaltamos que existe uma campanha internacional e o Brasil adotou essa campanha, que é o Mais Mulheres na Política, a partir de um dado estarrecedor que 17% dos ministérios em todo o mundo são ocupados por mulheres e no parlamento as mulheres ocupam apenas 22% das cadeiras. Então, nesse sentido, existem várias ações e o Brasil formou uma frente parlamentar em que várias mulheres que já estão no parlamento e querem incentivar a elaboração de normas jurídicas a fim de que haja essa paridade maior.
Nós falamos a respeito de estudos diferenciados e com alguns critérios que também são diferenciados. Nesse sentido, há algum país ou países, de acordo com a referência que seja adotada, que possam ser apontados como exemplo ou nessa questão, ou que levam a sério, mais a sério essa questão da igualdade de gêneros? São os considerados países nórdicos que têm um modelo de bem-estar social mais avançado, costumam ser também países com uma igualdade de gênero mais avançada e pautada como política pública. Aqui nós temos como exemplo a Islândia, que está em primeiro lugar no caso do Index do Fórum Econômico Mundial. Temos a Noruega, que também é top número 1 no caso do IDH. E outros países da região também que são bastante avançados, porque eles pautam questões que vão além das coisas principais que são citadas em cada index ou pesquisa, como, por exemplo, uma licença maternidade avançada, presença de creches para que mulheres possam trabalhar e não chegar em casa e ter um fardo duplo, triplo ou quádruplo. Questão que normalmente é um argumento muito forte quando se trata, na verdade, sobre qualquer assunto, dinheiro. Há uma pesquisa que aponta que nas sociedades mundiais e nos mercados de trabalho, essa questão da desigualdade de gêneros, ela provoca um prejuízo de 12 trilhões de dólares. De que maneira isso se dá? A partir do momento em que a mulher ela não tem os mesmos acessos ao mercado de trabalho como o homem, verifica-se que 47% das mulheres ao redor do mundo em idade ativa fazem um contraponto em relação a 72%, que é da população masculina. Estima-se que para que houvesse um equilíbrio nessa balança, os índices seriam em torno de 28 trilhões de dólares até 2025 no PIB mundial. Ou seja, propiciar essa igualdade no aspecto econômico, como você coloca, não é algo fácil. E resta saber se haverá vontade política dos países a enfrentar essa questão. Toda vez que há um avanço social em qualquer pauta que seja, haverão vozes contra esse avanço social por conta de privilégios, por conta de estrutura social, manutenção da ordem e o próprio senso comum que tenta se reproduzir a todo tempo. São discursos reativos, então, por sua definição, eles dão significado à palavra reacionária. Mas esses discursos podem ser combatidos pelas próprias políticas públicas que estão sendo geradas a todo tempo, com questões educacionais sobre os temas, porque por boa parte do tempo, várias dessas ocasiões em que os discursos são mencionados, eles são acompanhados por falta de conhecimento técnico, por falta de estatística e uma grande parte de achismo baseado em preconceito e discriminação. É importante ressaltar também que existem ainda ecos para esse discurso reacionário e discriminador em relação à mulher. A gente pode levantar a título de exemplo em relação aos projetos de lei que tramitam no Parlamento brasileiro no tocante à maior participação feminina na política. Não existe uma vontade política deliberada no sentido de que esses projetos tramitem, avancem e se tornem realmente lei. Verifica-se uma luta, uma atuação muito forte da bancada feminina a fim de que algum avanço seja verificado. Na última reforma política de 2015, esperava-se mais em relação ao avanço, nesse particular da questão da política, das mulheres na política. No entanto, não se conseguiu esse avanço. Então, é preciso ainda que essas políticas sejam incentivadas, é preciso, como a colega bem colocou, que esse assunto seja discutido nas escolas. Esse assunto deve estar na pauta da educação, a questão do gênero, a fim de que esse discurso, né, e essa atitude que é muitas vezes vinculada a uma cultura de discriminação da qual o Brasil faz parte e seja banido definitivamente. Bem, o Direito Sem Fronteiras, que discutiu os caminhos que temos de percorrer para alcançar um equilíbrio entre direitos e deveres de homens e mulheres, ele vai terminando agora. Lógico, há muito mais perguntas a fazer. Na verdade, é um tema que não se encerra. Nós tivemos aqui a presença de Edel Torres, professor e mestre em Direito das Relações Internacionais, e de Sabrina Fernandes, socióloga e mestre em Economia Política e doutoranda em Sociologia. Agradeço muito a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E se você, amigo da TV Justiça, quiser rever esta e outras entrevistas, acesse o portal tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau!